coordenador-geral do Sindipetro NF, tudo bem? Como o trabalho se encaixa na sua vida? Há pessoas que enxergam no trabalho apenas uma forma de garantir o próprio sustento. Mais do que fornecer meios de sobrevivência, trabalhar tem um papel fundamental na inserção do indivíduo na sociedade. Na Declaração dos Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, declara no seu artigo 23 que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. No Brasil, para promover o acesso de pessoas com deficiência ao mundo do trabalho, existe há mais de 22 anos leis que regulamentam a busca de promover igualdade de oportunidade e inclusão, como a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoa com Deficiência e a Lei de Cotas, que estabelece a obrigatoriedade de empresas com mais de 100 funcionários reservarem uma percentagem para vagas de pessoas com deficiência. Você sabia disso? Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Oito horas 6 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, hoje no Face e YouTube. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Voltamos com o Folha no Ar e registrando neste momento em Campos tempo bom com 28 graus, predominantemente ensolarado. Só conferir nessa outra imagem aqui que eu fico muito desconfiado com esse. Não, muito sol hoje, o tempo tá claro, com 28 graus, máxima de 33, mas não há previsão e nenhum alerta até o momento para temporal hoje, né, e principalmente como o de ontem. Hoje é quarta-feira, voltamos o Folha no Ar. Tem um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã nas bancas. Eu só quero destacar aqui, esse menino é danado, esse jornalista que fez esse trabalho aqui. Está na página 3 do jornal Folha da Manhã, a novela do orçamento de 2024 de Campos. Toda a cronologia, do jeito que a gente gosta, dia a dia, sessão a sessão, detalhe por detalhe. Esse jornal aqui é para guardar, a edição aí para guardar, para a gente usar como fonte de informação de cada passo dado na Câmara Municipal de Vereadores de Campos em 2023, com relação à LDO e até então a LOA, e que a gente vai explicar mais e que a gente vai falar mais ainda nesse programa de hoje, logo após também a entrevista com a nossa convidada, a Regina Célia Carvalho de Azevedo, que é presidente da APAI Campos, e essa matéria aqui é do meu amigo Rodrigo Gonçalves. Parabéns, Rodrigo, ficou muito show, muito bom. Vou guardar aqui como lembrança e vou arquivar aqui também em digital. Essa cronologia aqui da LOA, que é, na verdade...
Porque é uma fonte de pesquisa, mas não tem. Assim como a gente precisou pesquisar a LOA de 2019, que foi votada no dia 21 de outubro de 2029, de 2019, e só a LOA, a audiência pública e a aprovação. A aprovação não foi a audiência pública, perdão, e a aprovação no dia 14 de janeiro de 2020. Então, quer dizer, você vai lá na fonte, e esse aqui muito mais rico ainda, né? O que dá pouco trabalho, né? Algumas noites. A gente começou desde a LDO, né? Que foi desde o impasse da LDO, desde quando a LDO chegou à Câmara, começaram a ser feitas a cobrança em relação à votação da LDO, e naquele momento a Câmara não teve recesso, e aí no dia 1º de agosto aconteceu a votação da LDO, que não por acaso tem a ver também com o que a gente traz no ponto final de hoje, né? Que toda essa movimentação aqui em Campos foi um reflexo de uma situação que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Quando o Vladimir teve um encontro com o vice-governador Pampolha lá no Rio de Janeiro, em agosto, né, em julho na época, na ocasião, e aí saiu na imprensa estadual, né, na imprensa estadual, que Vladimir estava em articulação com o Pampolha para ser vice dele numa possível eleição para 2026, já estaria articulando isso, e naquele momento o Rodrigo Bacelar não teria ficado satisfeito com o encontro, teria encarado até, segundo falo nos bastidores, como uma traição, porque Rodrigo hoje já é apontado como um possível natural candidato à sucessão do Cláudio Castro, e por outro lado, Pampolha, também por ser o vice do governador, tem essa expectativa de assumir o governo. Então, só para as pessoas entenderem, naquele momento houve um desgaste lá na capital. Vladimir acabou participando dessa reunião lá, não foi encarado muito bem, e aí existia uma briga naquele momento lá no Rio que acabou refletindo aqui, né? Ou seja, no momento que, vamos dizer assim, foi um recado a Vladimir, tá querendo crescer muitas asas, né? Então, ou seja, meu território aqui no Rio não entra, e aí essa briga no Rio acabou repercutindo aqui em Campos. Refletindo pesado. E foi quando, então, houve que as pessoas falam que saiu uma van daqui com os vereadores para ir para o Rio de Janeiro, para o encontro com o Bacelar, e depois disso houve todo o desfecho da LDO, né? Foi como, veio um recado para Vladimir: segura a onda, que a pacificação não te garante essa segurança, e que você também, né, de uma certa forma, vem ao Rio, né, e acha que aqui você vai poder pisar no território sem também, vamos dizer assim, consultar o Bacelar, que é hoje, né, uma força política dentro do estado do Rio de Janeiro. Aí foi onde aconteceu todo esse desdobramento que a gente vê aqui. Hoje passa muito por isso, esse encontro que aconteceu no Rio lá em julho. Não vou ficar te perguntando enfim, vou te perguntar. No final de hoje a gente traz uma coisinha. Deixa o pessoal ler aí. E ao final do programa a gente comenta. É só pra gente entender que as coisas muitas vezes, né, acontecem aqui em Campos, a gente pensa que é uma coisa que só isolada, não é. Quase sempre tá ligado assim a outras como foi questões. A pacificação, sim, que veio lá de cima. Exatamente. Mas dá 200 perguntas esse tema que você trouxe. Eu não vou te perturbar com isso, não. Vamos voltar aqui com a Regina Célia e virando essa chave para a LOA. Aí eu volto com você, Rodrigo, por favor. Não, a Regina tem participado dessas discussões, ela teve na audiência e tem sido uma das pessoas que tem mais posicionado em relação a isso, a essa preocupação. Até porque como eu falei, são 13 OSCs que atendem crianças e adolescentes, mas pedindo já desculpa aos representantes das demais quando se trata. Eu acho que até eles mesmos têm esse reconhecimento. Ontem aqui o administrador da obra do Salvador falou sobre isso, citou, né, a questão quando se trata de APAE, de apoio e a PAP, o olhar precisa ser ainda mais minucioso, a atenção tem que ser mais voltada, porque não existe esse atendimento prestado de forma nenhuma e não tem como parar. Né? Os outros também não tem como parar, mas quando se trata de APAE, apoia a PAP, a situação ainda é mais delicada, né? Porque não tem na rede hoje pública esse amparo, esse atendimento. Então, assim, e aí eu queria que a Regina falasse pra gente como é que é viver esse momento de insegurança. Como eu falo, a gente não está tomando partido de um lado, do outro, a gente tem dado o espaço
da mesma forma a todos os representantes, tanto do grupo dos Bacelar quanto do grupo dos garotinhos. Basta pegar a edição da Folha de hoje, que ao mesmo tempo a gente coloca o Irano falando do Marquinhos, a gente também bota o Marquinhos respondendo o Irano. Então, assim, a gente tem tentado dar equidade, né, aos grupos para poder falar sobre isso. Mas independente se é briga política, se não é briga política, a insegurança que se criou na cidade hoje, né, e a falta de esclarecimentos de fato do que vai ser daqui para frente é o que preocupa. Porque você vê de um lado, a prefeitura falando que se não votar a Lua até semana que vem, não tem como a cidade andar, que a cidade não roda, não tem como marcar com as despesas, não tem como... por exemplo, pagar essas associações, essas OSCs. Por outro lado, a gente vê os vereadores da oposição dizendo que a situação não é bem assim, que é possível com a Lua algumas medidas, com a base no que já foi aprovado na LDO, e aí fica nesse impasse, nessa insegurança, e aí, no meio disso, fica as instituições. Então, independente da disputa política, se é disputa política ou não é disputa política, para mim está claro que mas, né, independente Você disso, acabou de falar aí agora. E até da onde vem a origem. Pois Então, independente da disputa política, fica essa insegurança que não pode existir, gente. A gente está falando de vida, né? A gente está falando de pessoas. E aí eu queria saber como que é para vocês, no momento que vocês falaram assim, nossa, depois de tantos anos de dificuldade, vocês tiveram um aumento na per capita, até para melhorar a questão do atendimento, até com a possibilidade de se ampliar o número de vagas através disso, né? Ou seja, oportunizar o atendimento especializado a outras famílias, a outras pessoas, e vocês, né, se prepararam todos para começar, vamos dizer assim, um 2024 com um pouco mais de tranquilidade, porque adiantaram o edital, né, fizeram todos os procedimentos, atenderam o chamamento público, apresentaram o projeto foi aprovado, ou seja, estava no momento de assinar o contrato e vocês iniciarem em 2024 com essa segurança financeira, e aí vem isso. De que forma vocês estão vivendo esse momento e qual a sua opinião sobre tudo isso? Queria pedir licença primeiro ao Rodrigo e o Claudinho, para eu poder mandar um bom dia aqui para minha equipe de colaboradores da APAI, né? Minha equipe lá, coordenadora técnicas, né? Todos os demais lá, todos que compõem lá esses 60 funcionários que nós temos lá, porque eu sei que eles podem estar, né, com certeza estar nos ouvindo. Vai um beijão, um bom dia para vocês. E também não posso deixar de mandar um grande beijo, um abraço para o meu amor eterno canário da oficina Campos Canarinho, que é meu, né, digníssimo esposo, pai do nosso grande filhão. Que bom, um abraço para ele. Então, te respondendo... Termina essa propaganda aí logo. Fala onde é que é a oficina, você não entendeu não, Rodrigo? Não preciso nem falar. Porque... Mulher empreendedora. Aí, seu canal. Se eu falar, ele vai me bater, porque ele não está dando conta nem do que ele já tem lá. Agora que é propaganda de mas a oficina Campos Canarinho, ela é bem conhecida, o canário é bem conhecido aqui na nossa sociedade. Não precisa, não. É lá na Bento Faria da Paz 71. Legal. É muito conhecido. Inclusive, aqui a família, né, da nossa Folha frequenta a oficina dele, a dona Diva. Tem um amigo um abraço, meu. Beijo, tem um amigo meu que costuma meter os carros aí dentro da água, né? Aí precisa de meu carro pra lá, não sai, isso não coisa pra fazer. Voltando aqui, respondendo ao nosso, né, sobre essa preocupação e, né, de vocês. O que acontece? Lá na APAI nós temos uma faixa que diz assim: nós precisamos uns dos outros. Na verdade, a gente, como APAI, eu vou falar na minha posição de presidente da APAI, né? E unida às demais OSCs, que não são só 13 OSCs. Nós estamos hoje na casa de 18 OSCs, né? 18 instituições dependentes desse repasse, né? Dessa colaboração aí do município. Para a gente está começando a ficar assim, muito difícil, machucando muito o coração da gente. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Hoje, lá na APAI, né, nós temos uma van aqui em Campos e temos uma van que atende, né, as pessoas com deficiência, os cadeirantes, principalmente aqueles que não andam ou têm deficiência para andar mais severo. Hoje, nós não temos combustível para usar os nossos carros. Hoje nós não temos recurso para o diesel. Falei ontem lá, né, na reunião lá no executivo,
Hoje nós não temos mais. Nós temos apenas etanol, que usa no carro pequeno, que é um carro administrativo. Além de ser administrativo, é um carro também que, né, faz visitas domiciliares, faz visitas aos assistidos, enfim. É usado mais para a parte, né, administrativa. Então, os recursos já começou a se fazer presente. A falta de recurso, aliás, já começou já a fazer, né, a diferença nas nossas vidas. E é muito triste de saber que um presidente da Câmara, né, o excelentíssimo Marquinhos Bacelar, ele foi eleito pelo povo. O povo de Campos deu essa credibilidade para ele. E o povo de Campos, né, conta com o olhar para essa lei ser aprovada. Assim como o nosso executivo também, né, na pessoa do nosso gestor, o prefeito Vladimir, também com esse olhar de ter programado, de ter feito, né, a lei e ter colocado desde agosto na nossa Casa de Lei, né, onde o nosso presidente, o Marquinhos, ele está lá, juntamente com a equipe dele, para poder provar essa lei. Então, não é uma coisa que foi colocada nas mãos do nosso digníssimo presidente Marquinhos Bacelar, não foi colocada nas mãos dele agora no mês de janeiro, nem no mês de dezembro. A lei orçamentária está na mão do Poder Legislativo desde agosto. Então, foram 5 meses, nós estamos caminhando para 5 meses, essa lei empacada, né, na mão de homens que foram colocados lá nas suas cadeiras através de nós, através dos nossos votos. Eu falo através de nós porque, né, nossas famílias são muito grandes. Um votou na família tal, outro votou num vereador tal, mas todos nós votamos e colocamos eles lá. Então, o mínimo que nós queremos, né, o mínimo que hoje eu posso fazer aqui, aproveitando esse espaço aberto, essa oportunidade que vocês estão dando para nós apaianos, as famílias apaianas, 370 famílias, quase 370 famílias apaianas, né? Hoje, o nosso pedido é um pedido de socorro, que o Marquinhos Bacelar, né, o nosso presidente lá do Legislativo, venha ponderar, ele venha, né, se posicionar como tal, como presidente, onde ele chegou, e se ele chegou com competência ou não nos compete julgar, né, esse mérito. O que nos compete olhar e julgar é que ele chegou. Então, se ele chegou, ele precisa, ele necessita cumprir com o papel dele de legislador e, acima de tudo, presidente da Câmara, onde uma lei orçamentária, onde vidas, muitas e muitas, centenas e centenas de vidas estão dependentes dessa lei ser aprovada para prosseguir as suas vidas. Regina, já foi colocado que vocês estão sendo usados como massa de manobra por parte do Executivo, que a situação não é bem assim. O que vocês têm de garantia, tanto por parte de um grupo quanto por parte de outro, que vocês não vão ser prejudicados? Que garantia vocês têm, por exemplo, da Câmara, que vocês já foram, algumas OSCs já foram recebidas. Já. Que garantia vocês têm que vocês não vão ser prejudicados, que vocês vão ter esse dinheiro enquanto se a LOA não for votado? Que vocês vão conseguir. Alguém deu essa garantia para você? Vai vir daqui. Vai sair daqui essa garantia. Não, se não for votada a OSC, a gente garante que vocês vão receber aqui. Existe essa garantia, para além do que vem sendo falado, pode suplementar, pode usar do ODS. Que garantias vocês têm de fato que vocês vão receber? Rodrigo, primeiramente eu gostaria de falar como, né, uma cidadã, né, que faz parte da nossa cidade de Campos, e depois como presidente da APAI, que não existe questões partidárias, não existe questão, eu gosto mais de fulano, então eu vou puxar sardinha para fulano, vou fazer movimento para fulano e vou massacrar cicrano. Da minha parte, da parte da APAI, isso não existe. O mesmo respeito, o mesmo carinho, né, o mesmo respeito que eu tenho com o nosso Poder Executivo na pessoa do nosso prefeito Vladimir Garotinho, esse mesmo respeito eu tenho com a pessoa do excelentíssimo presidente da nossa Casa de Lei, do Legislativo, Marquinhos Bacelar.
Não tenho intimidade com o Marquinho Bacelar, inclusive já fizemos, né, convite para que ele visitasse a nossa APAI, porque a gente gosta muito de receber visitas, né, de vocês, da sociedade, a gente gosta de mostrar nosso trabalho, porque lá na APAI a gente faz um trabalho com muita transparência. Então, o que é mais... E ele nunca apareceu, né? Deixa eu completar. O convite está ainda estendido para ele, mas vamos lá. O que acontece? Então, não existe lado, não existe essa questão de, né, de fazer movimento para um, movimento para outro. O movimento que nós estamos fazendo hoje é o movimento chamado votação da lei orçamentária já. Porque nós precisamos dessa lei aprovada. Que sem essa lei aprovada, como você mesmo me fez essa pergunta, qual a garantia? Hoje, 10 de janeiro, né, de 2024, nós não temos garantia nenhuma, nem de um lado nem de outro. Não adianta o nosso presidente, né, do lado da Câmara falar que o prefeito pode mexer nisso, aquilo, porque juridicamente falando, ele não pode. Então, não adianta ficar inventando história da carochinha, né? Não adianta, porque o povo está cansado, nós estamos cansados, nós estamos exaustos. Foi como a colega Priscila Marins ontem, né, a presidente da APOI, falou, que foi mencionada, eu estou sem dormir 2 dias, 3 dias. Ela falou, estou sem dormir desde dezembro. Eu, na verdade, eu fico sem dormir quase todos os dias, entre aspas, preocupada. Por quê? Porque você tem 370 famílias, 370 pessoas com deficiência na sua responsabilidade. Entendeu? E uma responsabilidade que eu faço totalmente voluntária. Porque eu não tenho salário, eu não tenho ajuda de custo da APAI. Eu vou ali por livre, espontânea vontade e reconhecimento daqueles que votaram em mim para poder hoje eu me fazer presidente de lá. Tá? Muitas vezes, falei ontem na reunião de ontem e falo hoje de novo aqui para todos os ouvintes. Muitas vezes eu saio de um plantão 24 horas, né, da onde eu trabalho, cansada, acabada, morta, e vou para casa? Não, vou para a PAI. Que lá eu tenho assuntos para poder resolver, né, situações, demandas para serem resolvidas, né, questões financeiras para poder ver o que a gente vai fazer, de onde a gente vai fazer. É onde a gente também entra com nossos bingos, nossas rifas. Inclusive, 26 de fevereiro, nós vamos ter um bingo lá em Farol, tá, pessoal? Isso aí, quem estiver veraneando, vocês aqui de Campos, vai lá nos prestigiar, porque é com esses recursos também que a gente consegue também fazer um trabalho cada vez melhor. A gente vai anunciar daqui a pouco as redes sociais da PAI, vai falar, trazer mais detalhes para quem quiser comprar as cartelas, ajudar. Exatamente. Mas eu já tem o link do site de vocês, está ali. Certo. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e tal. Aliás, depois vai falar até sobre esse nome, mas vamos voltar aqui a essa questão da LOA. Recebi agora aqui algumas imagens no entorno da Câmara lá, pelo menos 6 viaturas da polícia já... Ontem também já estava assim. Já estava assim, né? Já amanheceu assim hoje também. Por causa da audiência. E hoje vai ter audiência pública. Às 9 horas agora tem a primeira audiência das 5 que foram programadas. A primeira que chato vai isso, né? tratar sobre obra... Isso não é chato não, Cláudio Rodrigo, isso não é chato. Isso sabe o que é? Vergonhoso. Eu ontem procurei saber em qual tempo de nosso histórico parlamentar de Campos existiu um impasse como esse da LOA. É a primeira vez. Primeira vez. Entendeu? A gente lembra que em 2019, na eleição, também ficou assim. Não, ficou, mas foi votado. Votou. Não, mas foi votado em janeiro. 14 de janeiro. Então. Mas esse ano, mas havia um outro momento, outra história. Até o próprio Rafael também reclamava daquela situação. Nessa época, Rafael, o prefeito. O que eu fico vendo. Era o último ano dele. O que eu fico vendo também, e é interessante, porque se nós nos colocarmos no lugar um dos outros, eu acho que a coisa andaria melhor. Tipo, se a gente for fazer um parâmetro do nosso, né, presidente da Câmara, né, e do nosso executivo. Se cada um se colocar no lugar de cada um, eu acho que a gente chega no consenso.
Você imagina amanhã, no futuro próximo, quem sabe, o nosso, né, digníssimo presidente Marquinhos Bacelar seja um prefeito na vida. Será que ele gostaria de passar por um impasse como esse? Será que ele estaria hoje tão tranquilo como ele está, se apresentando nas redes sociais, até mesmo fazendo gestos obscenos, que para mim, né, soltar uma flatulência em plena Câmara, né, para a população, para mim isso aí, né, é uma aberração. Então, será que se ele tivesse no lugar do executivo, ele gostaria de estar passando por uma situação como essa? Uhum. Né? Então, é se colocar um no lugar do outro, né? Porque a vida é uma bola, ela gira e roda. Hoje ele está lá, amanhã ele pode estar em outro posicionamento, né? Então, a gente tem que pensar assim, dessa forma. Quando vocês tiveram essa reunião ontem com o prefeito, as instituições, com a presença, inclusive, também do procurador, do município, que explicou para vocês dessas questões jurídicas. Na verdade, vocês começaram o ano sem assinatura do novo contrato, né? E o que de fato foi dito para vocês? Que não vai ter como pagar mesmo? Não vai ter como pagar? Não tem. Tá. E vocês saíram convencidos disso pelo que foi apresentado? Hoje nós, as OSCs, estamos convictos, né, que hoje a gente não existe. A gente está vivendo um momento hoje de não existência. E a gente vai trabalhar. Ontem eu tive uma reunião rápida, breve, lá com alguns dos meus coordenadores, né, na APAI, e o meu administrativo falou: Regina, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai trabalhar? Porque vai chegar um momento onde não vai haver pagamento, como já não vai haver agora pagamento em janeiro, né? E a gente não tem como pagar esses funcionários. Como que eles vão trabalhar? Como que eles vão para a PAI para fazer atendimento a esses usuários? É bem complexo. E quando acabar o alimento? E quando acabar o nosso recurso, o que a gente faz? É aniversário, o pessoal já liga. Eu coloquei no silencioso, mas... Não, tudo bem. Então, quando acabar esse alimento, quando acabar tudo isso, quando acabar o nosso material, né, ali para trabalhar com eles, nossa papelaria, enfim, nosso combustível já está finalizando, né? Nosso combustível já está finalizando. Quando realmente terminar tudo, a gente faz o quê? A gente vai fechar as portas, a gente vai falar para as nossas famílias: volta com seu filho, que a gente não pode atender, né? Então, é um caos, a gente está entrando num caos, né? E, sinceramente, eu estou, assim, decepcionada. Eu estou hoje completando, não tenho, assim, vergonha de falar a idade, hoje estou completando 5,8, né? Muito bem vividos, com muita experiência. E sempre fui, assim, atuante, até mesmo na política. Eu gosto de acompanhar, né? Eu não gosto de politicagem, mas eu gosto da política, e nós precisamos gostar e entender de política. Porque nós vivemos política o dia todo. Você vive através da política, porque o recurso vem da política. Se você não tiver uma política boa, coerente, né, consciente, madura, de pé no chão, e tendo visão futurista para a nossa cidade, você é um cidadão derrotado. Você vai esperar o quê? Entendeu? Esse impasse da Lua, né, a gente tem acompanhado lá, e são colocadas algumas questões pela oposição, pelos motivos pelos quais não são colocadas a Lua, apontam possíveis falhas, e alegam falta de diálogo. E, por outro lado, os vereadores da base falam que, se existem propostas a serem apresentadas, que elas deveriam ser colocadas durante a votação, e que aí a democracia decidiria, né? A maioria decidiria se eram válidos os pleitos ou se não eram válidos os pleitos, né? Então está nesse impasse, né? Aí algumas questões estão sendo apresentadas pela oposição, como relação ao bolsa universitária, reajuste do servidor, que a própria Elaine já colocou aqui, que é presidente do Ciprozep, que em outro momento não tiveram essa preocupação, que quando se trata de acordos que já existiram no passado, o servidor às vezes foi deixado de lado e agora vem sendo apontado como motivo, né, o que para ela causa estranheza. Mas existem todas essas questões, né, que são colocadas, mas eu acho que, independente, como a gente falou disso, precisa ter uma definição, né? Ou seja, precisa Sim. ter uma decisão. O que vai acontecer? E aí a gente volta a falar que já existe, por parte
do Conselho de Promoção do Direito das Crianças e dos Adolescentes. Uma ação movida desde o dia 15, se eu não me engano, de 15 ou 16 de dezembro, movida, né, pelo Conselho, que está na vara da Infância e Juventude, que o Conselho chegou até a pedir tutela antecipada para fazer com que, diante do risco a essas instituições que atendem criança e adolescente, fosse colocada a LOA em votação de imediato. O juiz entendeu naquele momento que era necessário dar o prazo de 15 dias úteis para que o presidente da Câmara respondesse, para que depois tomasse qualquer decisão. Ontem a gente entrou em contato com o TJ e disse que já está para despacho, que já está para decisão, que o juiz já está prestes a decidir aí, né, sobre como fica, se vai ser procedente a ação ou não, como é que vai ser essa questão das crianças e dos adolescentes. E também existe por parte do Ministério Público, né, um inquérito que também está com toda a documentação ainda sendo avaliada para, né, tomar uma postura. Eu acredito que no caso dessas OSCs, também porque essas ações são específicas em relação a crianças e adolescentes, mas como a Regina colocou, existem outras OSCs, como por exemplo o caso da Associação Irmãos da Solidariedade, que não atendem crianças e adolescentes, né? Assim como existe o Monsenhor Severino, assim como existe o Asilo do Carmo, né? Que são instituições que precisam também de posicionamento. E essa ação, talvez, da criança e do adolescente, pode ser que, né, se a justiça determinar que seja votado a LOA como um todo, né, por óbvio, também vai beneficiar todas essas instituições. Mas se for uma decisão específica em relação, vamos dizer que a justiça fala, não, a prefeitura pode se garantir com o que foi feito no ano passado e pagar esse ano. Vamos dizer que se a justiça decida isso, vai ser específico para as 13 OSC e as demais, como é que ficam, né? Então tudo isso tem que ser acompanhado para poder a gente ver qual vai ser o desfecho. Ontem também a Comissão de Participação Legislativa da Câmara, que foi quem solicitou a audiência pública realizada na CDL, entrou com mandato de segurança, mandado de segurança na Justiça aqui em Campos, com a assinatura de 16 vereadores também pedindo que haja essa votação imediata. Então, os vereadores da base já se uniram e já foram à Justiça para tentar, né, fazer com que Marquinho paute a lei orçamentária anual, né, para que não se espere a realização dessas 5 audiências, que elas só aconteceriam até 7 de fevereiro, inclusive 7 de fevereiro seria quando seria discutido a situação mais específica voltada a essas OSCs, a essas instituições que atendem crianças com pessoas com deficiência. Então, ou seja, mas não dá, segundo o prefeito e a sua equipe, para esperar até fevereiro, né, que essa LOA precisa ser votada, segundo ele, até semana que vem, para que as despesas desse mês de janeiro sejam cumpridas, porque não adianta, o fato não é não ter dinheiro, mas é não ter orçamento. Ele não tem como retroceder, né, um mês atrás, né, sem ter o orçamento. E aí fica, como a gente falou, fica todo esse impasse, né, e aí o que a gente não vê é a segurança que essas instituições não vão ser prejudicadas, que elas, isso não existe isso, né? E aí mesmo aquelas pessoas que antes davam essa segurança, agora não falam isso mais com a mesma segurança, né? Que é possível. Então, assim, vamos ver qual vai ser esse desfecho, porque é uma situação muito complicada para essas instituições viverem sem segurança. Você tem essa audiência daqui a pouco, né, na Câmara às 9 horas da manhã. O governo já disse que não vai mandar representante porque entende que aquela audiência que aconteceu na CDL, ela foi legal e por isso não haveria mais a necessidade de ter audiência, porque a audiência pública para discutir a LOA já aconteceu. Vocês, enquanto representantes das instituições, hoje também seria mais voltado para a questão de obra e transporte, não seria diretamente o assunto relacionado a vocês. Mas essas audiências, você pretende ir? Como é que vocês pretendem se movimentar daqui para frente? Inclusive, hoje tem uma reunião de novo, parece, né, dessas OSCs no Conselho de Saúde, eu acho, na sede do Conselho Municipal de Saúde. É na Casa dos Conselhos? Não, olha só. O que nós, né, das OSCs que fazemos parte, chegamos à seguinte conclusão. Rodrigo, né, o Cláudio, todos que nos ouvem, foi feita a audiência pública, né, tendo validação, que foi válida, e não tem porquê a gente continuar nesse desgaste e participando
de conversações, de negociações, de discussões que não nos cabe. Né? O que nós faríamos hoje, lá na Câmara Municipal, nós, OSCs, participaríamos de quê? De discussão de obras, de discussão, né, de saneamento. Não é, vamos usar assim, um termo bem prático para todo mundo entender, não é a nossa praia. A nossa praia, o que a gente galga, o que a gente busca é a solução para as pessoas com deficiência e também as demais OSCs, cada uma dentro da sua categoria que trabalha, né? Uns com asilos, né? Outros com, né? Cada um no seu segmento. Então a gente precisa que a LOA seja votada. Agora, e para a LOA ser votada, a gente vê que não haveria essa necessidade de fracionamento. Por que fracionar uma votação de uma lei? Por que fazer esse fracionamento e a gente perder cada vez mais tempo? E a gente sabe, nós, por exemplo, ficamos para ser votado, ser discutido o assunto dia 7 de fevereiro. Então, fazendo isso dia 7 de fevereiro, a gente vai perder o mês de janeiro. Quem vai arcar com essas despesas do mês de janeiro se a gente não tem recurso próprio para pagar funcionários, para poder pagar folha de pagamento, folha de encargos? Nós temos um encargo altíssimo. Vocês sabem que, né, que infelizmente, o governo, como tal, o desconto de encargos é absurdo, é tamanho. Então, a gente tem toda essa preocupação, entendeu? O Cláudio e o Rodrigo, dessa LOA, dessa lei orçamentária não ser logo, né, julgada, votada, né? Votada, exatamente. Uhum. Tá certo, eu acho que a gente tem que te liberar também, né? Porque e hoje tem mais uma reunião dos conselhos, né? A gente vai estar se reunindo de novo. Em si, nós estamos nos reunindo para poder. A gente está até mesmo analisando tudo aquilo que já foi falado, que está sendo falado, que está, né, sendo aí cogitado, que pode, que não pode. Então, essa reunião realmente até mesmo é uma questão mesmo de um desabafar com o outro e falar, e agora? O que nós vamos fazer? Tem algum movimento mais... porque na justiça já está por conta do conselho, que representa vocês, né? Mas existem outras medidas a serem adotadas? Vocês pretendem procurar mais uma vez a Câmara para tentar intermediar? Eu acho, o Rodrigo e o Cláudio, né, e os demais, todos que nos ouvem, eu acho que não tem conversação mais, não tem... Qual é o objetivo? Qual é a causa julgada? É o LOA? Então, que se julgue a LOA. Né? A gente vai discutir mais o quê? O que nós temos para discutir? A necessidade foi colocada, o orçamento foi colocado, cada instituição, cada, né, segmento, né, o nosso terceiro setor, foi tudo ali planejado, tudo colocado em pauta, nossos projetos de trabalho, nossos planos de trabalho para o ano de 2024. E uma coisa interessante que eu queria deixar para vocês aqui, e deixar para aqueles que duvidam do nosso trabalho, que duvidam da nossa coerência, né, que duvidam da nossa transparência, visita nossas instituições, visita o nosso trabalho. Poder público, né, poder judiciário, nos visita, legislativo, presidente da Câmara, vereadores, faça uma visita nas nossas instituições, vai lá nos visitar, passa um dia com a gente, faça um planejamento, né, para poder... Porque a prestação de conta já existe. E ai de nós se não prestar a conta ali. Se faltar 1 centavo de uma prestação de conta, todas essas contas voltam para o nosso administrativo e nós temos que descobrir aonde foi enfiado esse 1 centavo, a menos ou a mais. Então, existe, né, uma responsabilidade muito grande nossa em prestarmos conta para o nosso poder, né, legislativo e executivo. Então, eu acho que está na hora da gente ser um pouquinho mais respeitados, porque nós, população, nós como sociedade civil, né, e hoje eu falando como sociedade, né, fazendo parte de uma sociedade filantrópica, nós respeitamos, temos respeitado aquilo que tem chegado até as nossas mãos. E nós queremos também ser respeitados por um serviço que a gente presta ao próprio poder público.
porque a gente fica conversando entre nós, quando a gente está junto, o que seria das cidades, o que seria dos municípios, o que seria, né, das pessoas se não tivesse essas unidades de atendimento, o que seria? Seria um caos. Vocês veem, né, pessoas, eu tiro pelo meu filho, eu tive várias dificuldades com meu filho, mesmo eu sendo da área de saúde, mesmo nós temos recursos, pagando um plano de saúde para o nosso filho, a gente via, nós já sofremos muito para Carlos Alberto chegar ao patamar que chegou. Então você imagina uma sociedade cheia de pessoas deficientes, né, na nossa sociedade. Sim, quer dizer, ninguém aguenta, não tem coração que aguenta uma situação dessa. E aí, assim, a gente é inevitável a gente perguntar. Você falou que a fundadora da PAI foi a Nélia Naim. Sim. Né? E hoje nós temos o Nelson, né? Sim. E temos o Elinho, que hoje é vereador, inclusive faz parte dos Bacelar. Vocês têm ainda alguma relação com a família? Vocês em algum momento tentou até um diálogo com eles, pediu para eles intermediar? Como é que é essa ligação hoje? De que forma existe algum tipo de participação deles ainda dentro da PAI? Como é que é? Então, Rodrigo, para você ter uma ideia que a coisa não é pessoal de ninguém, nem partidária, porque a PAI ficou bem neutra em relação a isso. Eu, em particular, através do meu zap particular, da minha rede particular, eu fiz esse pedido ao Twin, que faz parte da comissão da pessoa com deficiência, da defesa da pessoa com deficiência, tá? É representante da APAI, inclusive, né? Inclusive, ele é embaixador das APAIs, no Rio de Janeiro. E também o Igor Pereira, né, que é parceiro nosso também lá em Farol, ajuda muita gente lá em Farol, é realmente parceiro, amigo, chega junto, mas, quer dizer, a gente chega a achar que realmente, querendo ou não, é uma briga política. Qual foi a resposta na mensagem? A resposta é sempre essa, que a gente não vai ser prejudicado, mas, na verdade, isso é uma incoerência, falar uma coisa, uma situação, né, tão delicada, a gente está vivendo uma situação tão delicada como essa, e são pessoas assim, de uma relevância, de um nome muito elevado em nossa sociedade, né, e são pessoas que a gente esperava muito deles. Tem também o Bruninho Viana, eu tenho um respeito muito grande, apesar de ser, né, um jovem, mais novo ainda que meu filho, tem idade para ser meu filho, a causa do Gil Viana, eu tinha contato pessoal com o Gil Viana, né, e também tinha pessoa com deficiência, era a bandeira praticamente do pai ali, lutar pela causa da pessoa com deficiência, e hoje a gente vive realmente esse verdadeiro caos. A gente está vivendo realmente um verdadeiro caos. Bom, Regina, a gente tem mais assunto, pergunta, mas vamos à luta, vamos adiante. Parabéns aí pelo seu aniversário hoje. Obrigada, Cláudia. Parabéns para toda a sua equipe lá à frente da APAI. Boa sorte. Sim. Obrigada. Né? E que esse impasse seja resolvido. Eu acho que só existe na minha opinião, existe uma solução, é conversa. Mas, para quem está acompanhando de perto, os dois líderes hoje dos dois poderes, executivo e legislativo, não vão se entender. Ninguém vai ceder. Quando chega nesse ponto, sim, você não cede mais. Não tem como. Não vejo como, assim, na minha cabeça. Pode ser que eles vejam, mas eles consigam ver, mas eu não. Talvez alguém de fora. Talvez alguém de dentro de um grupo ou de outro, interessado em resolver, senta e fala, peraí, gente, calma aí um bocadinho. Chegou nesse nível aí, concordo, não tem mais como nenhum dos dois, né, cederem, mas vamos chegar aqui, vamos sentar. Talvez, como aconteceu o início da pacificação, falou, se a origem de tudo isso é questão de política no âmbito estadual, vamos pensar fora da caixinha. Às vezes você briga com o marido pelo mesmo propósito, de educar o filho bem. Aí você tem que elevar o nível da conversa. Tem que alguém elevar esse nível da conversa e chegar, gente, calma aí,
Está todo mundo dentro dessa caixinha. A gente está aqui preso só com esses acontecimentos. Alguém tem que chegar e falar, vamos pensar fora desses acontecimentos? Vamos, mas alguém quem? Eu não tenho essa capacidade. Não sei, Rodrigo, mas você, outros líderes estaduais, conforme já aconteceu, o próprio vice-prefeito fez isso com o próprio presidente da Alerj. Então, quer dizer... Não, e tentou agora com o Marquinhos também, né? Tentou também. Assim, às vezes você vê um casal discutindo, brigando, mas você zangou com meu filho, mas é porque a gente quer o melhor da educação para ele, aí continua a conversa. Alguém tem que falar aqui, peraí, vocês estão discutindo pelo mesmo propósito, que é educar bem os filhos de vocês. Então, pensa um pouquinho, vê se vale a pena essa discussão aí e vamos elevar esse nível dessa conversa, acaba a briga. Exatamente, mas não sei se é tão fácil assim, porque o nível está muito alto. O que acontece? E quanto mais tempo passar, mais aprofundado fica esse... Sabe o que acontece, Cláudio? Eu vejo o nível hoje está alto, por quê? Porque todos os níveis de conversação já foi feito, já teve essas conversações, né? Sim. Já teve diálogo, as OSC já procurou o presidente da Câmara, né? Já procuramos o Executivo, agora estamos procurando a Justiça. Eu vou ser sincera a você, minha opinião, para fechar, particular e pessoal, eu agora só conto, sabe com quem? Com a nossa Justiça. E se a Justiça for falha conosco neste momento, nós estamos realmente à mercê e contando com a justiça divina, porque essa não falha. Eu sempre costumo falar que quando o homem não para, o homem para o homem. Então, essas pessoas, né, que estão envolvidas nesse impasse do LOA, elas precisam ter mais temor a Deus, ter um cuidado especial, porque cada um de nós somos a menina dos olhos do Senhor, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando eu mexo com você, Rodrigo, eu não estou mexendo com você. Quando eu toco em você para fazer qualquer tipo de maldade, seja ela pequenininha, eu não estou fazendo isso com você, eu estou fazendo isso com o seu Criador, porque você é a imagem dele e a semelhança. Assim mesmo o Cláudio. Se eu tocar no Cláudio, querer mexer na imagem do Cláudio, denegrir a imagem do Cláudio, ou machucá-lo até mesmo fisicamente, eu não estou fazendo isso com ele, eu estou fazendo com o Criador que o criou. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente fala, com os nossos posicionamentos e... Continuo falando, nós precisamos uns dos outros e precisamos nos colocar no lugar um dos outros. Perfeito. E aí quem quiser, porque a gente é importante dizer, né, como você falou, existe essa dependência do poder público porque vocês fazem um serviço, né, que o poder público não faz. Isso. Mas é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? E aí você falou das ações que vocês fazem. Quem quiser contribuir, conhecer o trabalho da PAI, tem rede social, você falou do bingo que vai acontecer no Farol, onde que pode comprar a cartela, quanto custa, quem quiser, que tipo de contato pode fazer, onde que pode procurar? Então, pode procurar a nossa própria sede da APAI, né? Que é ali na Avenida Carmen Carneiro, 507, Guarulhos, né? Pertinho, todo mundo conhece a Carmen Carneiro. Precisamos realmente... Lá no Farol fica onde? Em Farol fica na Rua Araribóia. Agora me fugiu a mente. Mas fala assim uma referência para as pessoas saberem que Farol, a gente vai lá, o nome de rua é mais difícil. O bingo aqui, só voltando aqui, o bingo é dia 24 em Farol. 24 de fevereiro teremos um bingo, um grandioso bingo em Farol de São Tomé, Rua Araribóia, é aquela rua quase em frente ali o Sindicato da Cana, aquele quiosque Sindicato da Cana, tá? As pessoas conhecem. No site também tem o Instagram, a Pai Campus. A gente vai estar divulgando, né, nos próximos dias, chegando mais próximo. Vamos pedir toda a população. Tem os telefones de contato também, que temos. É o 2722-4181 e tem o 9900 6490. Lá no Instagram, a Pai Campus, vocês encontram esses telefones de contato e todas as informações certinhos. Sim. Pode chamar no direct também, que sempre tem alguém lá para poder responder. Sempre tem. E quem quiser fazer doação. Recebemos doações presencialmente, via Pix, né? Também o Pix é o nosso CNPJ, eu não tenho aqui agora, mas é fácil de encontrar. A gente vai estar divulgando isso daí. E partir para ajuda mesmo. Nesse momento a gente vai precisar muito da ajuda uns dos outros. Muito bem. Mais uma vez, obrigado.
Bom dia. Obrigada, Cláudio. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, meu amigo ao lado. Obrigado, né, toda a família aí da Folha, Dona Diva em especial e toda a equipe. E parabéns pelo belo trabalho de vocês também. A gente está à disposição e torcer para que tudo termine. Muito obrigada por essa oportunidade. Tá certo. Deus abençoe vocês. Valeu. Sempre. Bom, são 8h53. Você quer fazer uma pausa, Rodrigo? Vamos liberar ela e a gente toca aqui agora para então falar. Vai. A gente já libera a Regina, que ela tem os tá bom, Regina. Agora, e agradeço mais uma vez a participação dela. E a gente segue aqui. Vá com Deus, meu amigo. Beijo. Tudo de bom. Até mais. Beijo. Obrigado. Como parabéns. você falou, né, já há uma movimentação grande em frente à Câmara de Campos, principalmente de viaturas. Não sei se a audiência vai ser, né, se mantida, vai, né? Não, mantida ela vai. Mantida né? vai. Se vai acontecer. Se vai ter gente suficiente para discutir, pelo menos porque não há. Já há informação do governo que não vai mandar representante do governo. A gente não sabe se os vereadores da base vão aparecer também, né? Mas a audiência está mantida. E como você falou, já há um reforço de viaturas policiais na Quem Câmara. mandou as fotos para mim foi o Alfredinho Jax. Então, já encaminha para mim também, que eu Já já pedi para botar no Mas o Alfredo acho que tava com medo de tirar foto. Deixa eu ver. Tem problema não. Tem um monte de árvore na frente. Aí, tô brincando, Alfredo. Obrigado. Então essas viaturas da PM, né, já é justamente para manter a segurança diante desse todo esse impasse que acontece, né, esses conflitos que acontecem. Inclusive ontem a sessão terminou sem terminar, né? Ou seja, ela foi interrompida diante depois quando começou uma confusão. Porque que aconteceu? Né, houve a discussão da LOA, né, a cobrança mais uma vez por parte da votação da LOA. Acho que talvez a grande novidade ontem tenha sido o Anderson de Matos, o pastor Anderson de Matos, que chegou a ser o líder da oposição na Câmara e que desde o início desse ano anunciou oficialmente na tribuna que está efetivamente na base do prefeito. E ontem ele já se posicionou quanto a isso e trouxe algumas informações que, a meu ver, faltaram em alguns momentos até por parte dos vereadores da base deixar as coisas bem claras do que pode e do que não pode. Porque a gente fica nisso, pode usar o duodécimo, não pode usar o duodécimo. E aí o Anderson ontem trouxe essas informações, se você quiser até posso soltar um trecho do que ele falou ontem na verdade, eu citei um exemplo aqui enquanto você procura. Fala pra gente. Só pra gente entender. Mas é porque a LOA não foi aprovada, mas a LOA da União, a LOA do governo federal, por exemplo, aprovada pela Câmara dos Deputados, e no Brasil isso tem que se destacar, né? É um negócio muito estranho. É para ser votada também no ano anterior. A de 2023, que era para ter sido votada em 2022, até dezembro, aquele prazo que a gente segue aqui também, foi votada no meio do ano passado. Já teve LOA no Brasil, do governo federal, aprovada pela Câmara, que só foi votada em julho, agosto do ano seguinte. Então, assim, e o governo, no entanto, não parou. E aí vem a pergunta, mas por que então a prefeitura vai parar? Essa é a pergunta que eu vim até formada hoje na cabeça para te fazer e para a gente justamente provocar esse esclarecimento. Eu te provoco aqui, você me provoca de cá, a gente vai sugando os conhecimentos que a gente busca ter, não por nossa vontade, mas por necessidade, junto a quem de fato entende, quem conhece. E aí a pergunta eu te pergunto, por que a Campos não usa a LOA do ano passado com o acréscimo até de 1% de inflação, que é permitido? Então, o que acontece, eu já até falei sobre isso ontem, cada lei de diretriz orçamentária, porque antes da aprovação da LOA existe uma lei de diretriz orçamentária, é o que vai ditar as diretrizes para o orçamento de 2024. Então, cada LDO ela tem suas especificações. Então, a de Campos não é igual a de São João da Barra, que não é igual a de São Francisco, que não vai ser igual a do governo federal, que não vai ser igual a do governo do estado. Cada lei de diretriz orçamentária é de acordo com a realidade daquele município. Então, essa informação que você está falando, por exemplo, já tem sido apresentada, inclusive, por alguns vereadores da oposição na tribuna da Câmara. Né? Só que existe, por parte da LDO de Campos, características que não são semelhantes à LDO do governo federal.
E aí, mas aí o que a LDO do governo federal, ela vem com determinações que permitem, por exemplo, a utilização de recursos, de duodécimo... de LOA antiga. Nem sei se é de LOA de antiga ou se é de acordo com a LDO. Ou de duodécimo, ou do próprio LDO. A própria LDO dá a diretriz para o governo federal, pelo que eu entendi, de se trabalhar com orçamento baseado, por exemplo, na LDO até que a LOA seja votada. Pelo menos foi isso que eu entendi. Mas também, não, como eu estou falando, eu não sei, porque então, eu não sou especialista e não tive acesso à LDO. O que eu sei é que cada LDO é de um jeito. E o que afirma que a LDO de Campos, e até foi o que foi colocado pelo Antes de Março, que a gente pode soltar, é que é diferente, por exemplo, do que foi estipulado na LDO do governo federal. Eu acho importante soltar, porque é um vereador que já esteve na oposição, né, que tem ligação com o grupo dos Bacelar, teve ligação durante muito tempo com o grupo dos Bacelar, e hoje traz esse posicionamento. Mas assim, eu só estou colocando que cada LDO é de um jeito, tanto é que eu fui procurar especialistas para falar sobre a LDO aqui, justamente para a gente não ficar, e pessoas que fossem isentas para falar sobre essa questão do orçamento, justamente porque a gente fala, pode trabalhar do ODS, não pode suplementar, e aí o governo diz que não pode, a oposição diz que pode, a gente estava buscando até uma pessoa mais isenta para falar sobre isso, que não é também o caso hoje do Antes de Março, que está na base, para poder falar sobre isso. Mas as pessoas que eu procurei falaram, Rodrigo, eu preciso estudar a LDO, eu preciso saber o que diz a LDO de Campos. Então eu vou colocar para vocês o que foi dito pelo Anço de Matos ontem, antes da sessão acabar em confusão e terminar sendo interrompido, inclusive com a presença da Polícia Militar no plenário, né, que mostra que o clima está bastante tenso. O Antes de Março deu uma declaração que a gente vai soltar para as pessoas pelo menos para tentar entender o que ele coloca como diferente. Uma das coisas que é diferente entre a situação de Campos e a situação do governo federal, como você colocou. Presidente, eu gostaria de ler a Lei número 9.347, de 9 de agosto de 2023, LDO de Campos. Ela dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o ano 2024 e dá outras providências. O artigo que eu quero ler, presidente, é o artigo 60. Ele diz o seguinte: se o projeto de lei orçamentária anual não for sancionado pelo prefeito até o dia 31 de dezembro de 2023, a programação dele constante poderá ser executada por duodécimos mensais até sua efetiva sanção. O artigo 60, presidente, ele explica de maneira bem explícita para todos nós que poderá ser executado o orçamento através de duodécimos no interstício da votação e a sanção do prefeito. Caso já tivéssemos votado e aprovado a LOA do município, orçamento para 2024, e o prefeito ainda não tivesse sancionado. Nesse interstício, já havendo votação, aguardando sanção, o duodécimo poderá, como diz o artigo 60, ser utilizado. O que não é o caso, porque ainda não houve a votação. Um outro detalhe que eu quero trazer para aqueles que ainda não têm o conhecimento: não há previsão para o momento que nós estamos vivenciando na LDO de despesas. Aí eu vi algumas pessoas explicando, e é interessante falar sobre o assunto, que o governo federal, a LDO do governo federal, ela autoriza que haja despesa. Já houve momentos em que não foi votado a LOA do governo federal e ficou até abril, e a partir do mês de abril é que aconteceu a votação, e antes disso foi se utilizado. Por quê? E uma coisa é a LDO federal e outra coisa é a LDO municipal. Não é uma linkada com a outra. Por que
que pôde-se fazer isso, pôde-se arcar com as despesas do país na LDO federal. Por quê? Ou melhor, na LOA federal. Por quê? Porque a LDO do governo federal, lei número 14.791, de 29 de dezembro de 2023, ela diz o seguinte, no seu artigo 72, a nossa é no artigo 60, LDO do governo federal, do mesmo ano 2023, para vigir em 2024, ela diz o seguinte, artigo 72, na hipótese de a lei orçamentária de 2024 não ser publicada até 31 de dezembro de 2023, a programação constante do projeto de lei orçamentária de 2024 poderá, diz o artigo, poderá ser executada para o atendimento de, primeiro, despesas obrigatórias constitucionais ou legais da União. Segundo, ações de prevenção de desastre ou resposta a eventos críticos em situação de emergência ou estado de calamidade pública classificadas pela Defesa Civil. Dotações destinadas à aplicação mínima em ações de serviço público de saúde. A saúde do país não pode parar. Realização de eleições. As eleições de 2024, elas já estavam garantidas na LDO, na diretriz para 2024, para a LOA de 2024. Já havia uma previsão, coisa que não aconteceu, não acontece com a nossa previsões legais para outros gastos ou para os gastos correntes na nossa LDO. Despesas custeadas com receitas próprias de convênios e de doações. Isso eu estou lendo ainda as diretrizes que podem haver despesa do governo federal sem a publicação, não é sem a votação, não é sem a sanção. Isso aqui o legislador, ele previu o seguinte, vamos supor que haja uma falha técnica do governo, não se publica e a lei diz que sem publicar não pode executar o orçamento, então nós no orçamento, caso esse erro, essa falha aconteça, nós temos previsão para que isso seja feito. Isso já havia aonde? Não é na LOA, é na LDO, na diretriz que é aprovada antes da LOA. E diz mais para concluir. Outras despesas correntes de caráter inadiável. Então, a diferença é essa, que a LDO do governo federal, ela trouxe previsão no seu artigo 72 para concluir, presidente, para que as despesas do país e o país não sofresse dano caso acontecesse algum problema, ela pudesse ser executada, o orçamento seria executado. Tudo que o governo teria ou tem que executar, incluindo até as eleições de outubro, já tem despesa, já tem previsão legal na LDO. Teve um problema com a LOA? Já tem previsão na LDO que já está aprovada. Então, aí ele segue falando lá. O que acontece é isso. Então, aí o que os vereadores da oposição... Então a nossa LDO não tem previsão de liberação nem para casos emergenciais. Não, então, aí isso que os vereadores de oposição depois vieram rebatendo. Tipo assim, por quê? Então, que seria mais uma falha da nossa LDO. Os vereadores disseram, porque se a do governo federal é dessa forma, por que a nossa não seria dessa forma? Mas isso aí é o que eu tô falando. É mais um achismo. Não é de fato assim. Vamos supor que a justiça entenda que que Campos pode seguir porque existe, vamos dizer assim, jurisprudência para ser feito dessa forma. Mas aí é a justiça que tem que dizer. É a justiça que resolve. O prefeito não pode, por conta dele, se não está em algo que foi aprovado. Ou a Câmara libera, sem depender da justiça. Então, mas aí pode. A Câmara pode liberar exatamente, esse clima, sistema do Odécimo. Aí ontem mesmo o próprio Marquinhos falou que a Câmara está preparando um dossiê do que pode e do que não pode ser feito com a LOA. Então quem vai mandar no município é a Câmara e não a Prefeitura. Então, assim... Você está vendo onde é que o nível da conversa vai bater de novo? E quando você vê que os ataques continuam acontecendo e muito agressivos...
E aí você vê que a corda está realmente muito esticada e que não tem uma solução aparente, pelo menos é o que indica. E aí a gente vai saber a partir de hoje, com essas audiências, por exemplo, como vai ser o desfecho, e torcer para não ter, mais uma vez, o lamentável episódio que teve ontem na sessão da Câmara, quando ela teve que ser interrompida, inclusive com a presença da Polícia Militar dentro do plenário, para poder manter a segurança. Talvez não seja muito diferente de hoje. Eu nem sei, porque há um movimento, de uma certa forma, nos bastidores, para o esvaziamento dessas audiências, para mostrar que elas não têm força. A audiência precisa de quórum ou não? Não. Não precisa, é audiência, não é audiência, só que você não vai ter o representante do município para você questionar. Vai ser mais um momento para os vereadores falarem, porque... E aí? Eu pelo menos não sei de quais instituições foram se inscrever, eu não tenho noção disso, né? Daqui a pouco, inclusive acabando aqui, já tenho até que acompanhar para saber quais foram as instituições que se inscreveram, né? A gente pode até aproveitar que a gente está aqui numa ainda, né? E acompanhar. Eu citei um exemplo assim de um casal discutindo pelo bem de um filho, mas o casal está brigando pelo mesmo motivo, que é o bem do filho, que é criar bem o filho. Mas o casal não vai entrar em entendimento porque nem um lado nem o outro vai ceder. Não, porque vamos supor, porque você quer dar um castigo. Não, mas meu filho não precisa de castigo, ele precisa de orientação. Mas tem que castigar, porque eu também fui... Vai ficar essa discussão? É o orgulho. É o orgulho, é o ego. Eu entrei aqui na TV Câmara para poder ver então alguém de fora tem que chegar, gente, vocês estão brigando pelo mesmo motivo. Estão brigando pelo bem do seu filho. No caso aqui, vocês estão brigando pelo bem do município. Eu estou entrando aqui na TV Câmara. Que dinheiro tem, gente? Eu estou entrando aqui na TV Câmara, a audiência está marcada para 9 horas. Pelo menos não vi ainda aqui. 9h10 agora. Nenhum link ao vivo de transmissão dessa audiência ainda. Então nem sei se ela vai ser transmitida. Vou procurar saber, né? Mas por enquanto. Poderia na ser. TV Câmara, geralmente todas essas audiências elas são transmitidas ao vivo pela TV Câmara. Pelo menos eu tentei entrar aqui e não consegui. Até peço ajuda de vocês aí para vocês me ajudarem para ver se realmente é uma coisa que, né, às vezes é um problema de cache no meu celular, mas no YouTube da Câmara, pelo menos, onde é transmitida a TV Câmara, para mim ainda não aparece nenhum link aí dessa audiência, se ela realmente... Cristiano, deu celular novo a você, para de bobeira. Nada. Isso não tem a ver com o celular, não é a ver mesmo com cache. Mas assim, pelo menos para mim aqui não aparece nenhuma... A última é a sessão ordinária de ontem, que, né, terminou sem terminar. No link aqui da Câmara, só conferir aqui. TV Câmara. Ao vivo, vamos lá. A gravação, não está aqui não. Ainda não está aparecendo. Então não está. Lá no YouTube, né? Dá um confere lá. Também não. Vamos ver aí como que vai ser esse desfecho, mas a audiência está mantida. Ou não vai ser transmitido ou a sessão não começou ainda. Ainda não foi criado um link para poder... E aí a gente com certeza vai entrar em contato aí com a Câmara para saber mais detalhes. Quem se inscreveu vai acompanhar também, noticiar ao longo do dia, né, todos os desdobramentos dessa questão da lei orçamentária anual, todo esse impasse. Até um ao vivo aqui, Rodrigo, como é? Só dá um confere aqui. Audiência pública, LOA, tá aqui, ó. Mas não tem imagem ainda, não tem ainda a transmissão. Tá só o link aqui aberto. 10 pessoas assistindo agora, a transmissão iniciada, 62 segundos, 1 minuto. Então quando a gente entrou não estava. Então foi você que mandou começar aí. Mas não tem. Deixa eu ver se tem áudio, calma aí. Segura aí, Rodrigo, só pra gente conferir aqui. Só pra gente... Né, não, áudio não tem. Tem? Não, mas criou o link então vai ter audiência. 60 segundos. Então tá aí. Gente, quem quiser acompanhar é só acessar lá também o YouTube da TV Câmara e também, né, acompanhar. E quem quiser ir lá pode participar também da audiência na própria Câmara. Tá bom. Bom, então, daqui a pouco nós teremos mais informações, mais detalhes sobre esse andamento da LOA, né, esse possível esvaziamento, conforme você antecipou essa informação, e nós vamos aguardar para ver o desfecho de mais um dia, mais essa novela que está aqui, inclusive em destaque. Todos os capítulos aí no jornal. Em todos os capítulos no jornal Folha da Manhã, na página 3, aqui feito pelo excelente trabalho pelo Rodrigo. Tá bom? Vamos lá então, Rodrigo. 9h12. Me libera aí, vou ter que ir pra audiência. Senão daqui a pouco quem liga é Cristiano. Vamos lá então? Vamos sim. Amanhã de volta às 7 da manhã com Folha no Ar. Abraço a todos. Obrigado por hoje, um abraço, bom dia. No oferecimento de Coagro,
Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Ficamos por aqui, você continue ligado na Folha FM. Atenção para esse recado. O Clube de Vantagens